Olá, meu dileto internauta, uma boa noite para você e para toda a sua família. É com grande prazer que eu retorno aqui aos estúdios da TV Jaguari para eu interagir com você através desta casa que tem aberto as portas para que nós pudéssemos levar a mensagem do Evangelho. Nosso programa ele é semanal, acontece todas as quartas, neste horário das 18h30. E é sempre bom estarmos aqui para falar da grandeza do amor de Cristo por nós. Muitas pessoas, qual é a razão de nós usarmos todos os meios de evangelização possíveis? É que, não obstante o Evangelho ser tão pregado, tão proclamado, há inúmeras pessoas que não têm conhecimento do grande amor de Deus pela nossa vida, por nós. Existe até alguém que pensa que Deus não os ama. Alguém que diz, mas para mim tem jeito. E aí começa a enumerar uma lista de coisas erradas e pergunta, ainda há solução para mim? Eu gostaria de dizer a você que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós há 2000 anos passados, não tem limites de pecados e transgressões que ele não tenha poder para dar a purificação. Então, é bom que o meu internauta saiba que Deus ama você. Muito bem. O nosso programa é da Assembleia de Deus, da rua 25 de dezembro, número 627. Os nossos cultos, eles acontecem todas as terças, quintas e aos domingos, sendo que nas terças e quintas, nossa programação tem início às 19h30. Aos domingos, as nossas programações têm início às 19h. No domingo pela manhã, nós temos uma reunião de escola dominical. Esta reunião é uma reunião especificamente para tratar de assuntos específicos. Cada trimestre existe um tema a ser tratado e nessas reuniões você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas, de fazer as suas perguntas, de colocar o seu ponto de vista e assim sucessivamente. Portanto, eu convido os meus diletos internautas para que possa escolher uma dessas reuniões e será um grande prazer tê-lo conosco. Neste próximo sábado, a partir das 19h, nós teremos uma grande reunião onde será efetuado o batismo de novos membros para a nossa igreja. Então, às 19h no próximo domingo, nós temos ali um grande batismo e você é o nosso convidado. É possível que talvez o meu internauta nunca tenha presenciado um batismo evangélico e você poderá presenciá-lo. É muito bonita a reunião de batismo. Nós temos ali no nosso templo o nosso tanque batismal que fica numa posição superior ao nosso púlpito, onde facilita a visão daqueles que estão na nave do templo para assistir aqueles membros que serão imersos nas águas durante o batismo. É muito interessante, muito bonito, e você está convidado para estar conosco.
no capítulo 19 do livro de Atos, ou seja, do livro de Lucas, é o capítulo onde minha Bíblia se encontra aberta e vou comentar os primeiros versículos desse capítulo, que para os leitores da Bíblia é uma passagem bastante conhecida e comentada. Trata-se de um homem chamado Zaqueu, e o título do texto aqui é Zaqueu, o publicano. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meus diletos internautas, encontramos aqui neste texto bíblico mais uma prova do grande amor de Deus por nós, do amor de Jesus Cristo pelos pecadores, não importando o estado em que você se encontra, não importando qual seja a sua condição espiritual. O importante é que o amor de Cristo, o amor de Deus, ele pode te alcançar. Está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, está escrito as seguintes palavras: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a prova disto é esse texto bíblico. Ali na cidade de Jericó, havia este homem chamado Zaqueu. Este homem, profissionalmente, ele era chefe dos publicanos e financeiramente era um homem rico. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram uma classe de pessoas que eles eram odiados pelos cidadãos por causa da forma, eles eram os cobradores de impostos e, por sinal, eles exageravam nas suas cobranças. Eles cobravam mais do que o devido. Então, por esta causa,
eles eram assim vistos com olhares de reprovação devido a esse comportamento. E o Zaqueu era o chefe desta classe. E a Bíblia diz que ele era rico e certamente a sua riqueza era uma riqueza mal adquirida, porque era uma riqueza à custa de impostos exagerados, impostos excessivos sobre o povo. Hoje, nós reclamamos dos impostos que temos. Nós pagamos impostos de tudo. Tudo, nós pagamos alguma taxa de impostos. Não é bom, não é agradável, mas é a verdade. E por esta causa, então, os publicanos, eles não eram benquistos e nem bem vistos entre a sociedade por causa desse problema. Mas o Zaqueu, certamente, ele já tinha ouvido falar da pessoa de Jesus Cristo, dos milagres que Jesus fazia, da bondade e benevolência de Jesus Cristo para com as pessoas, de forma tal que isso influenciou ao Zaqueu. E diz a Bíblia que ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha o desejo de conhecer a Jesus, queria vê-lo, mas tinha um probleminha. Ele era baixinho, ele era de pequena estatura. E onde Jesus estava sempre cercado de uma grande multidão, e isto aí impedia a aproximação de Zaqueu, de forma tal que Zaqueu não conseguia vê-lo naturalmente devido à sua pequena estatura. Mas ele sabia que Jesus ia passar por um determinado caminho, por um determinado lugar. O que ele fez? Ele correu adiante e lá na frente, diz a Bíblia, que ele subiu a uma figueira brava para o ver quando ele passasse por ali. E quando Jesus chegou ali naquele lugar, quando ele chegou debaixo desta figueira, ele olhou para cima e viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. Veja quanto valeu a pena o esforço de Zaqueu para ver Jesus. Veja quanto valeu a pena o sacrifício de Zaqueu para que ele pudesse ver a Jesus. E mais importante é que Jesus, ele honrou esse esforço e esse sacrifício. Meu dileto internauta, enquanto você está indiferente às coisas espirituais, enquanto você está indiferente a Jesus ou a Deus, você nunca tem tempo, você é muito ocupado, tem muito compromisso. Às vezes, quem sabe, é muito importante para se preocupar com coisas de religião. É muito importante para se preocupar com coisas de igreja, com Bíblia. Às vezes, o teu status te torna um tanto grande
de forma que você não tem tempo, não tem uma oportunidade para se dirigir ao encontro de Jesus. Enquanto isso acontece, você continuará sem desfrutar desse privilégio de usufruir do grande amor de Cristo, de desfrutar dos favores divinos. Que maravilha que não será para o ser humano ter a oportunidade de se beneficiar dos favores divinos. Quem sabe alguém, conforme eu já disse no princípio, jamais irá imaginar que Deus se preocupará com o ser humano. Tem até uma corrente de pessoas, um certo segmento que acreditam que Deus existe, mas que não está preocupado com o ser humano ou com as coisas referentes a esta vida. Esta forma de pensar, ela é uma forma equivocada, porque quando Jesus cumpriu o seu ministério, ele tratou as pessoas das mais diferentes classes. Tanto ele atendeu ao Nicodemos, que era o príncipe dos judeus, como também ele atendeu o Bartimeu, que era um cego pedinte, que vivia mendigando. Jesus parou para ouvir este homem. Jesus teve tempo para ouvir o Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, mas ele teve tempo também para ouvir o Bartimeu, o mendigo de Jericó. Então, ele também continua com essa disposição de te atender, de te ouvir, de te receber. Por que isto ainda não aconteceu? Devido à nossa indiferença. Nós não nos interessamos pelas coisas espirituais. Interessamos muito pelas materiais, mas negligenciamos as espirituais. E olha aqui, ó, o Zaqueu desceu daquela figueira felicíssimo e recebeu a Jesus com júbilo. Imediatamente entrou em ação os murmuradores, aquelas pessoas que está onde Jesus está apenas para observar, para escarnecer, para murmurar. Foi o que aconteceu aqui, ó. Olha o versículo 7. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Eles ignoravam Jesus entrar na casa de Zaqueu. Eles ignoravam Jesus fazer contato com Zaqueu. Mas Jesus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando levaram aquela mulher adúltera à presença de Jesus, invocando-o que a apedrejasse pelos seus erros e pecados, Jesus olhou para aquela multidão e ordenou a eles: quem de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra contra esta mulher. Resultado, saiu um por um, não ficou um, a não ser a mulher e Jesus. Aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Jesus está sempre dando uma chance para mim, para você, para nós. Ele é longânimo e esta chance
é o resultado do seu amor para conosco. Foi isso que ele fez com aquela mulher. E foi isso que ele fez também com Zaqueu. No versículo 8 diz a Bíblia que Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Você percebe que quando o Zaqueu teve um contato com Jesus, já houve uma mudança interior, ele já mudou de pensamento, a sua consciência já começava a acusá-lo de forma tal que ele já resolveu recompensar as pessoas a quem ele tinha explorado. E ele fala: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Não foi Jesus que falou isso para Zaqueu. Foi Zaqueu que, por si, tomou a decisão de dar a metade dos bens aos pobres e devolver 4 vezes mais aquilo a quem ele havia defraudado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu dileto internauta, aqui está a prova do amor de Cristo, a prova do amor de Deus. O Zaqueu, com um pouco de esforço, teve um encontro com Jesus e imediatamente foi salvo. Alguém, quando se fala de salvação, às vezes é até motivo de chacota, de crítica, pelo fato de sermos pecadores. Mas olha o que está escrito aqui. Hoje veio a salvação a esta casa, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Esta foi a missão de Cristo no seu ministério na terra. Permita a Deus, meu dileto internauta, que o amor de Cristo possa te alcançar, possa te cobrir, você e toda a sua família, e você possa alcançar os benefícios do favor divino em seu favor, a seu respeito. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar agora, encerrando a nossa programação. Nosso Deus e Pai Celestial, eu te agradeço por mais uma oportunidade de ocupar aqui os estúdios da TV Jaguari. Para levar ao ar esta programação, eu quero te pedir a bênção em favor de todos os meus internautas, tanto os que estão conectados ao vivo com esta programação, quanto aqueles que se depararem com este vídeo. Senhor, fala ao seu coração e alcança-o por tua infinita misericórdia. Abençoa esta casa, assim como a sua diretoria, o seu quadro de funcionários e todos os seus programadores. Meu Deus, que a tua bênção seja sobre cada um, em nome de Jesus. Meu dileto internauta, esteja comigo na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Até quarta, se Deus assim nos permitir.